mas corrida mesmo. Tipo assim, para mim começou segunda e quando eu já vi já era sexta-feira, né? Pelo fato de que a companhia que eu trabalho, ela fecha 2 semanas, então a partir de amanhã nós estamos de férias por 2 semanas. E mesmo não tendo chegado ao final do mês, eles querem todo o fechamento do departamento financeiro, eles querem todo o fechamento do departamento de vendas e ainda para ajudar, né, a pessoa que faz as vendas, né, ela teve que ir para o Brasil mais cedo e daí que sobrou um pouco mais de serviço ainda para nós. E eu estava assim, eu acho quarta, quinta e sexta, numa correria tão grande que quando eu menos esperava, eu olhava, era 8 horas da manhã, já era 4 horas da tarde. E eu falei, meu Pai do céu, né? É tanta correria, tanta coisa, mas eu preciso ter um tempo para pensar no que a gente tem que ministrar na igreja, como que a gente vai fazer, né? Ao mesmo tempo que eu tinha a minha preocupação com o meu trabalho, com a minha família, mas também me veio a preocupação da igreja, né? O que vamos falar, como que vamos fazer? E eu estava um desses dias aí que eu acordei mais ou menos 2 horas, 2 e pouco, que eu fui fazer uma madeira da Kimberly e normalmente eu durmo já em seguida, mas eu não me lembro se foi de lá, acho que quinta para sexta, eu não consegui dormir e eu voltei novamente na sala e como eu já estava na sala, eu falei, olha, deixa eu abrir a palavra do Senhor e pegar um versículo para mim. E quando eu abri justamente nesse versículo, que fala sobre a ansiedade, né? A verdade é que quando foi escrito esse versículo, né? Que fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso quer dizer sobre, né, se você ler sobre o que é o autor do livro de Eclesiastes, provavelmente foi Salomão, né, o que ele queria passar para nós, nada mais é sobre falar sobre ansiedade. Muitas vezes, é igual eu falei no hino que nós cantamos aqui, muitas vezes nós nos programamos para fazer algo, nós sonhamos com alguma coisa, nós temos muitos planos nas nossas vidas, mas parece que nós queremos que tudo isso aconteça no nosso tempo, né? E o homem natural, o normal do ser humano é se programar, né? A gente, por exemplo, uma criança quando nasce, né, os pais já estão programando aonde ela vai ficar, que escola que ela vai ir, né, que ela vai estudar, qual vai ser o futuro para essa criança, né? Alguns já começam a abrir uma caderneta de poupança, já começam a colocar algum dinheirinho ali, e assim vai, está programando a vida para essa criança no futuro. Esse é o natural do homem. Mas parece que quando nós lidamos com os nossos problemas e com os nossos sonhos, também nós fazemos da mesma forma, né? Eu queria trazer para você nesta noite, né? A Bíblia fala que nós não devemos, né, nos preocuparmos demasiadamente com aquilo que vamos comer amanhã, com aquilo que vamos fazer amanhã, né? A palavra de Deus fala desta forma, né? Que nós não devemos nos preocupar, porque Deus é aquele que é o nosso Pai, né? E ele nos dá um exemplo muito claro. Por exemplo, né, aqui nos Estados Unidos, que nós temos as 4 estações bem definidas. Aqui inverno é inverno, outono é outono, verão é verão, igual ontem hoje, que praticamente é um recorde aqui na nossa área, né, de 100, 105, 106, né? Então nós vemos assim que realmente as estações aqui são bem definidas. Mas eu não sei se vocês perceberam, para a gente que mora aqui no litoral e que pega o inverno, e muitas vezes é um inverno rigoroso, eu não sei se você percebeu que muito das aves, né, quando já está no finalzinho de outono, o que elas fazem? Elas vão embora, vão lá para a Flórida, desce lá para a Flórida, porque lá vai estar quente. E as que ficam aqui, algumas que a gente vê, né, com certeza elas têm um ninho e elas têm o que comer. E a Bíblia, o Senhor fala isso, Jesus fala dessa forma: se o meu Pai que está no céu cuida das aves,
Porque elas, tipo assim, elas não vão trabalhar, não. As aves, tadinhas, elas têm o ninho delas. E aquelas que aguentam o inverno ficam aqui, aquelas que não aguentam, elas vão para outro lugar. Mas de uma forma ou de outra, né, elas são levadas e não vão morrer. E Jesus fala assim: meu Pai teve o cuidado de dar, sabe, um sentido na natureza, em si, mesmo para os passarinhos. Por um acaso Deus não iria cuidar de nós? Por isso que né, quando Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas, sabe o que quer dizer isso? Coloca a tua ansiedade em algum lugar, coloca o teu problema nas mãos de Deus e apenas confia nele. E o tal do negócio de confiar é difícil. Porque quando nós falamos em confiar, não, Antônio? Mas, quando você está conversando com a pessoa que você está vendo, se você tem um guarda-costas e você fala, olha, eu estou confiando a minha vida nessa pessoa, porque ele está me guardando, mas eu estou te vendo. Ou muitas vezes, né, você fala assim, olha, eu estou confiando no meu dinheiro porque eu sei que está guardado. Ou eu estou confiando no meu trabalho porque eu tenho certeza absoluta que essa semana eu vou estar trabalhando e vou ganhar. São coisas visíveis, que meio que faz sentido, entendeu? Você confiar. Mas quando nós falamos, vamos confiar em Deus, os nossos projetos, as nossas ansiedades, muitas pessoas, por mais que a gente saiba que a natureza, né, quem criou a natureza foi Deus, quem criou o homem foi Deus, mas quando fala em confiar, muitas pessoas, pelo fato de não verem Deus, parece que a fé, principalmente no momento de aflição, é chacoalhada. E muitas pessoas, infelizmente, nesta hora, eles se declinam à situação. Eles caem e vão lá embaixo. Muitas vezes, muitas pessoas falam dessa forma, quer saber de uma coisa? Não vai dar mais, isso não vai acontecer. A semana passada eu falei uma coisa que eu acho muito importante também, vou retrazer nesta noite novamente. Que quando falamos, o que falamos? Há poder nas suas palavras. Então você deve sempre estar falando dessa forma. Olha, eu vou ser um vencedor, eu vou conseguir, eu vou chegar ali, eu vou vencer, eu vou ser sadio, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. E nunca falar, eu não vou conseguir, eu não vou ter saúde, aí eu não sei se eu vou chegar, aí eu não sei se eu vou conseguir. Sabe por quê, irmãos? Querendo ou não, além das suas palavras terem poder né, de uma forma, vão influir na sua vida, é igual eu falei, existe Deus e existe o diabo. Você queira ou você não queira, acredite ou não. Há dois seres que regem este mundo. E eu vou muito mais além. A palavra de Deus fala que este mundo atual jaz no maligno. Porém, por mais que o inimigo das nossas almas consiga fazer muita coisa, ele só faz com a permissão de Deus. Se Deus falar para ele, você não pode fazer isso, ele não faz. Mas é o que eu falei aqui, a Bíblia também fala dessa forma, que, né, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem, mas que o nosso inimigo, ele está ao derredor para o quê? Só para tragar, para fazer alguma coisa, para pegar alguma coisa. E é o que eu falo muitas vezes quando vem na nossa mente, quando estamos passando por algum problema, alguma situação difícil nas nossas vidas, e a vontade é de chutar o balde, a vontade é de, como diz o outro, chutar o pau da barraca. Olha, quer saber de uma coisa? I give up, eu não quero mais saber. Olha, quer saber de uma coisa? Eu desisto disso porque eu não vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou falar para você nessa noite, não. Sabe, faça como a irmã Ana Maria falou, não vai agir na raiva, pelo amor de Deus. Põe a sua cabeça no lugar. Lança o teu pão sobre as águas nessa noite. Lança que seja esse problema nas mãos do Senhor. E vamos esperar que o Senhor, no seu tempo, possa restituir, possa
devolver para nós aquilo que precisamos. Espera mais um pouquinho. É igual eu falei, muitas vezes, quando oramos, Deus sempre tem uma resposta. Irmãos, quando você ora, a tua oração não fica ela não vai estar em um lugar esperando Deus ouvir. Não. A palavra de Deus fala que mesmo quando Daniel orava por 21 dias, e ele não recebia a resposta de Deus, ele ficou assim, numa incógnita, ele ficou assim preocupado e falando dessa forma: mas será que Deus não me ouviu? Será que Deus não está ouvindo o que eu estou pedindo? E quando Deus mandou um anjo para falar com ele, olha que o anjo falou para ele: Daniel, desde o primeiro minuto que você orou, Deus te ouviu. Porém, no mundo espiritual, de alguma forma, estava havendo uma competição, estava havendo uma briga para que a tua oração não fosse ouvida. Então, por isso que eu falo, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, fala: clama a mim e responder-te-ei. E eu vou até o final do versículo, não fico só na primeira parte, falar dessa forma: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o que eu falei muitas vezes. Nós, quando nós pedimos, nós falamos: Senhor, eu quero para agora, eu preciso para agora. Irmãos, eu imagino, se Deus que é Deus, se Ele que conhece o teu coração, conhece o teu levantar e o teu deitar, você acha que Deus não sabe a sua necessidade, a minha necessidade? Você acha que antes da gente levantar um dia, Deus já não sabe o que você vai passar ou o que eu ia passar? Como eu falei para vocês essa semana, que eu estava assim tão preocupada, mas quando eu li isso aí quinta-feira à noite, onde eu falei: meu Pai, é verdade, a Bíblia nos foi dada para que a gente possa, a Bíblia fala dessa forma: lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para os meus caminhos. É o que eu falo muitas vezes quando não tem um pastor, muitas vezes quando não tem um amigo cristão, muitas vezes quando precisamos de uma palavra e não temos a quem recorrer. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra a Bíblia e peça para que Deus fale com você, que com certeza Deus irá falar. E essa palavra veio no meu coração e eu falei: meu Pai, mas como é que a gente vai conseguir não ficar tão aflito e tão assim, de uma forma esperando tanto ou desesperado? E eu estava olhando, irmãos, se os irmãos olharem, quando Jesus veio aqui, os discípulos deles que o seguiram, muitos deles foram mortos nas mãos de Herodes, muitos deles foram mortos nas grandes, eles colocavam nos ginásios daquele tempo e soltavam leões, e muitos deles foram decapitados, muitos deles foram jogados no óleo, como João, e Tiago, por exemplo, foi morto também, Estevão foi apedrejado. Então, naquele tempo, depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, diz que havia uma perseguição muito grande sobre os cristãos. Cristãos vêm daqueles que seguem a Cristo. Diz que havia o Império Romano, eles não queriam saber se era, se não era judeus, mas se você, por um acaso, falasse: olha, eu sou um cristão, eu creio no tal de Jesus, no tal do Cristo, você, diz a Bíblia, irmãos, que o povo entrava na casa dos cristãos e eles simplesmente não queriam saber se tinham crianças, se tinham adulto, eles acabavam com todo mundo. E quando eu li essa palavra, o Senhor me tocou no coração. Duas passagens. Por exemplo, eu até preguei aqui, quando Paulo e Silas, eles estavam no cárcere, diz a Bíblia que lá para meia-noite, antes deles chegarem para ser presos, eles tomaram uma surra. E naquele tempo, se você conseguiu assistir o filme da vida de Jesus, da morte de Jesus, naquele filme dá mais ou menos uma noção de como é que as pessoas apanhavam naquele tempo. Ou quando era pego alguém assim para a prisão, ou apanhava de vara,
normalmente era 40 varadas ou 40 chicotadas. E normalmente nos chicotes deles era, né, aquela parte que é de couro, e no final da parte tem uma bolinha de ferro com os pontinhos. E conforme você dá uma chibatada, conforme o contato com a pele, quando pega aquela bolinha de ferro, ela crava na pele e puxa a pele de volta. Paulo e Silas tomaram uma surra com essa chibata. 40 chibatadas. Paulo e Silas apanharam. Diz que as costas de Paulo e Silas estavam toda cortada. Se não fosse só isso, diz que eles despiram Paulo e Silas em plena praça pública. Paulo e Silas devem ter ficado só com a roupa inferior, talvez uma cueca de um tempo, não sei, mas diz que apanharam praticamente nus. Depois de tudo isso, mandaram colocar Paulo e Silas no calabouço da prisão, no pior lugar aonde provavelmente estaria hoje os piores bandidos da época. Eu imagino que o lugar não devia ser um lugar muito bom. Eu imagino que passava ratos, eu imagino que era um lugar que tinha um cheiro meio esquisito. Mas, irmãos, quando eu li essa passagem, o Senhor me tocou no coração. E eu achei engraçado, eu voltei lá para mim ver, em Atos dos Apóstolos, quando fala sobre essa passagem, o que estava acontecendo? Mesmo Paulo e Silas tendo apanhado, mesmo eles sentindo dor, mesmo estando num lugar, mesmo estando ali sem ter culpa nenhuma, diz a Bíblia, que eles louvavam ao Senhor, que eles cantavam hinos ao Senhor. Me dá a entender que Paulo e Silas não estavam muito preocupados com o que ia acontecer com eles, porque já tinha sido jurado que eles não iam ficar só presos ali, mas haveria uma possibilidade deles serem mortos, de vir uma condenação, eles seriam julgados. Paulo e Silas parece que para eles estavam no paraíso, talvez, né, numa praia boa, embaixo de um sol que está fazendo aqui, né? Não, pera um pouquinho, eu estou bem, deixa eu cantar. Não, a situação era muito, muito diferente. Mas Paulo e Silas estavam vivendo Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias você virá ele novamente. Se você lançar alguma coisa no mar, obviamente, deu um tempo, o mar vai te trazer de volta. O mar vai te trazer de volta aquilo que é lançado, porque a maré vai e a maré volta. É por isso que, né, Salomão fala dessa forma. E eu comecei a pensar na verdade. Tanto é que Paulo e Silas não estavam nem aí, irmãos. Eles estavam confiantes que Deus ia livrar eles, que à meia-noite, diz que exatamente à meia-noite, há um terremoto naquela prisão. E diz que não só as correntes que estavam nos pés e nos braços de Paulo e Silas, não só as correntes que estavam prendendo a eles, mas diz que todas as correntes estavam prendendo a todos os prisioneiros, com, né, o tremor que teve do terremoto lá, que mexeu, diz que quebrou, abriu as correntes. E agora, imagine você, se fosse talvez eu ou você, nessa situação, a primeira coisa que a gente ia fazer, o que era? Correr dali. Mas Paulo e Silas, não, pera um pouquinho, não. Deus tem algo para mim. Irmãos, numa situação daquela, o que nós não faríamos? A gente ia sair correndo. Não, olha, graças a Deus, Deus abriu as correntes, eu vou sair. Não, mas espera um pouquinho, Deus tinha muito mais ainda para fazer. E diz que naquela prisão, naquela noite, o carcereiro e a família do carcereiro, quando eles viram que Paulo e Silas estavam ali e que nenhum dos presos fugiram, a primeira coisa que o carcereiro entrou dentro da prisão, ele falou: vou me matar porque agora fugiu todo mundo e eles vão pôr a culpa em mim. E Paulo e Silas falou: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Diz a Bíblia que houve salvação naquela noite. O que eu estou querendo trazer para você? Que em cima da tua dificuldade, além de Deus te
dar um livramento, Deus ainda quer fazer algo mais e provar para você que Ele é Deus, que Ele está no controle das coisas. Um outro discípulo do Senhor que acompanhou a vida de Jesus foi Pedro. E também, se você ler também em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso. Diz a Bíblia que, prenderam Pedro. E não só prenderam, como falaram, amanhã você vai ser morto. Pedro foi julgado que seria morto no próximo dia. Irmãos, porém diz que Pedro estava dormindo na prisão. Imagine você passar por uma corte aqui, que Deus não permita, e algo venha contra a sua vida e alguém fala para você dessa forma: amanhã você vai ser condenado a tantos meses ficar na prisão. Eu tenho certeza que você não vai conseguir dormir. Pedro diz que estava dormindo, tanto é que ele confiava no Senhor. Ele dormia, que precisou o anjo vir. Diz que houve um livramento, o anjo do Senhor veio e soltou Pedro. E tem mais uma coisa, diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja que Pedro congregava naquele tempo, devia ser uma igreja pequena, escondida na casa de alguns irmãos. Diz que eles estavam em oração, orando: Senhor, liberta Pedro, porque se o Senhor não libertar o Pedro hoje, amanhã eles vão matar ele à espada. Liberta Pedro. E diz que, naquela madrugada, diz que Pedro estava dormindo e o anjo acorda Pedro, fala: Pedro, levanta, vamos sair daqui. Irmãos, diz que Pedro estava tão calmo que ele pensou que ele estava sonhando. A verdade é, a Bíblia fala que Pedro pensou que ele estava sonhando, que ele saiu andando. Então ele passou pelo primeiro portão, e os guardas, ele falou: mas os guardas não estão me vendo, como que é isso? E quando ele se deu por si, ele estava fora da prisão. Ele estava tão dormindo que ele falou: estou sonhando. Quando ele se viu, ele estava fora da prisão. E disse que agora ele chega na casa dos irmãos que estavam lá, que era a casa de oração deles. Ele começa a bater na porta, devia ser umas 3, 4 horas da manhã. E alguém, disse que uma moça chamada Rod, ela vem abrir a porta e ela olha. E ela fala: é Pedro. E diz que ela corre para a mãe dela e fala: mãe, Pedro está batendo na porta. E a mãe dela falou: menina, você está variando, Pedro está na prisão. Nós estamos orando aqui para Deus livrar Pedro. Pedro está na prisão, essa coisa da tua cabeça. Ela voltou de novo na porta. Olhou, voltou: mãe, é Pedro mesmo. Pedro teve que falar para ela: deixa eu entrar. Para eles entenderem. Diz que houve uma alegria naquele tempo. E eu, quando eu li essas duas passagens, eu falei: Senhor, o Senhor é o Deus que cuida mesmo. O Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Se você lembrar da vida de Jó, nos primeiros capítulos, quando Jó tinha perdido tudo, quando Jó já tinha vindo a enfermidade sobre o seu corpo, quando a mulher dele já tinha pedido para ele amaldiçoar o Senhor, quando a mulher dele já provavelmente falou para ele: Jó, é o seguinte, com você não dá mais, amaldiçoa logo assim, esse teu Deus se morre. Imagina você escutar um negócio desse de alguém: amaldiçoa o teu Deus, morre, para de me dar trabalho. Seria isso que ela quis falar. O que Jó fala? Se você ler em Jó 19:25, está escrito assim: depois de toda essa luta, ele levanta as mãos para o alto e fala dessa forma: porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia virá ao meu encontro. Olha o que Jó fala: perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua fortuna, perdeu o amor da sua esposa, perdeu o carinho dos seus amigos. Seus amigos agora falavam: Jó, você está passando isso porque você pecou. Jó, você está passando isso porque você merece. Perdeu a saúde. Diz a Bíblia que Jó deu uma chaga no corpo de Jó, que hoje seria, analisando, biologicamente falando, seria um câncer na perna. Foi o que Jó teve. Aonde diz que ele pegava cacos
de telha para se raspar de tanto que aquilo lá coçava e devia estar inchadas. Terrível. Mas Jó fala dessa forma, ele nos dá um exemplo de confiança em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, Jó falou dessa forma: olha, eu posso estar passando por isso, mas eu sei que Deus está vivo e está me vendo, e um dia Ele vai vir ao meu encontro para me dar a solução. É isso que Jó falou. Eu chego para você nessa noite falando o que eu falei. Quando falamos sobre confiar em Deus, para muitas pessoas é difícil porque nós não vemos Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você hoje está respirando, se você está aqui nesse país, sabe por que é? Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu você levantar hoje e continuar respirando. Porque Deus te ama mais do que você pensa. Porque Deus nos ama. E nessa noite, como nós cantamos aqui, sabe, muito dos nossos sonhos, a gente acha, se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. E eu queria falar para você dessa forma. Davi falou dessa forma: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu queria falar para você que se você deu uma oportunidade para Deus, nessa noite, eu não sei qual é o teu sonho, o que você tem, qual é o teu plano, o que o teu coração tem, mas eu gostaria que você pegasse esse teu plano e colocasse nas mãos do Senhor. Como Jó, se você ler no final do livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, fala dessa forma, quando Jó, ele questiona alguma coisa a Deus, e de alguma forma Deus fala para ele assim: Jó, quem foi que fez o universo? Jó, quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Aí ele fala dessa forma, ele termina praticamente o livro de Jó escrevendo dessa forma: porque eu bem sei que todos os teus planos jamais serão frustrados na minha vida. Sabe o que Jó quer dizer? Que talvez o meu plano, o seu plano, o que nós pensamos, muitas vezes nós nos frustramos porque não acontece no nosso tempo. Mas quando colocamos o nosso plano na mão de Deus, e esse também é o plano de Deus para as nossas vidas, esse plano nunca vai poder ser frustrado, porque os planos de Deus jamais serão frustrados nas nossas vidas. Aquilo que Deus tem para você é para você, não é para o seu amigo, não é para a sua família, não é para o seu filho, para a sua filha, não é para o seu irmão, é para você. Deus tem algo especial para cada um de nós. Mas há uma necessidade, muitas vezes, de esperarmos no Senhor. E é isso que eu gostaria de falar para você nessa noite. Muitas vezes, quando oramos, Deus tem 3 respostas para dar: sim, não e espera. E o tal da espera é o que dói mais, porque muitas vezes nós não sabemos quando é o tempo que vai acontecer isso. Mas que você nessa noite possa ter paciência, que Deus possa estar aumentando a sua fé, que você possa ter a capacidade de confiar no Senhor, confiar como Paulo e Silas confiaram e foram libertos da prisão, confiar como Pedro ao ponto de dormir, sabendo que seria morto no outro dia, confiar como Jó confiou, confiar como José confiou no Senhor, mesmo sendo colocado num poço, mesmo sendo traído pela família, traído pelos amigos, ele confiava no Senhor e se cumpriu. Passaram-se 17 anos, mas se cumpriu o sonho dele. Talvez como Isaac, muitas vezes na caminhada da vida, nós só vimos uma vez só Isaac passar por um problema. Diz a Bíblia que houve uma seca muito grande na região que Isaac estava, e agora Isaac precisava cavar poços para alcançar água, para tirar a água. E diz a Bíblia que por 3 vezes ele caçou, ele ia lá, cavava os poços, e quando achava a água, aí ele voltava, para pegar
as suas ovelhas e dar de beber ao seu rebanho. Quando ele chegava lá, alguém já tinha tomado posse do poço e falado dessa forma: não, olha, foi você que cavou o poço, mas esse poço aqui é meu, você não pode mexer, essa terra aqui é minha. Uma outra vez ele cavou o poço, quando ele foi pegar o rebanho, quando ele voltou a entoar o lixo dentro do poço. Por 3 vezes ele cavou o poço e as pessoas tomaram de uma forma ou de outra. Mas diz que na 4ª vez ele cavou o poço, e aquele poço deu mais água do que os outros 3 primeiros. O que eu quero falar para você é que muitas vezes, quando olhamos pelo olhar material, pelo olhar físico, muitas vezes tentamos 1, 2, 3 vezes e falamos: não vamos tentar mais não, porque já tentei. Pastora, já tentei. Eu escuto muito isso. Pastora, já tentei, estou cansada de tentar. Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está fazendo isso. Irmãos, não, Jesus tenta mais uma vez. Você já pensou se Jesus, quando ele desceu para vir na terra, quando ele estava no Getsemane, que ele viu tudo que ele ia passar, ele viu exatamente como ele ia ser crucificado, ele viu como ele ia ser batido. Igual eu falei, normalmente as pessoas, quando eram condenadas, eram 40 chibatadas. Se você assistiu o filme, diz a Bíblia que o carcereiro que açoitou Jesus, por algum motivo ou por outro, ele bateu muito mais do que 40. Diz que havia muito sangue, diz que as costas de Jesus não tinha praticamente pele quando ele foi crucificado. Foi por isso que ele não aguentou levar a cruz, de tanto que era dura. Agora imagine você que Jesus viu tudo isso antes dele ser crucificado, ao ponto dele falar dessa forma: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ele viu que a coisa não ia ser fácil. Mas você já pensou, mas olha que ele termina: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele veio para morrer por nós, ele veio para sofrer. Você imaginou se Jesus tivesse desistido de mim, de você? Onde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos hoje? Mas ele foi fiel até o fim. Como morte de cruz, ele foi levado. E se você olhar para a cruz aqui, ela está vazia. Sabe por quê? Porque na verdade ele morreu por nós, ele foi crucificado numa cruz. Mas diz a Bíblia que no 3º dia, ele ressuscitou e está hoje à direita de Deus Pai. Ele venceu por mim e por você. Mas ele veio e sofreu como homem natural. Teve todas as dores. Diz a Bíblia que aquela coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus, aqueles espinhos, eles tinham um tipo de um veneno, alguma coisa que faz a pessoa delirar. Dá uma dor de cabeça que a pessoa começa a delirar. Imagine você o que Jesus não passou. Mas ele falou dessa forma: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não desistiu, nem por mim, nem por você. Ele foi fiel até o final. Então nessa noite, eu convido a você a confiar nesse Jesus um pouco mais. A lançar o teu pão sobre as águas. A confiar no Senhor. Confiar como Abraão confiou. Confiar como José confiou. Lançar as coisas, sabe? Confiar como Daniel confiou. Estava indo para a cova dos leões. E quando alguém fala para ele assim, mas será que Daniel estava com medo dos leões com medo? Não, eu creio que não, irmãos, porque quando no outro dia, quando o rei vai lá na cova e fala assim: Daniel, você estará aí? Os leões não te comeram? Olha que ele fala: não, eu estava orando ao Senhor. E o Senhor mandou um anjo aqui para me ajudar. Então, irmãos, tenha confiança com uma pessoa. Claro que ninguém vai ser jogado na cova de leão hoje em dia. Mas, em si, ter confiança, saber lidar com a situação, de confiar em Deus. Eu gostaria que você nesse momento se colocasse de pé. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite.